Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo de Regeneração. Sinta-se em casa, sinta seu mundo. Mais um vídeo aqui, hein, Vanessa? Sim, sejam bem-vindos para nos acompanhar nessa leitura. É ótimo ter a sua companhia. Estamos aprendendo e convidamos você também para se juntar a nós. Vemos que está chegando, nossa, vários comentários. Você viu o pessoal sempre comentando. O vídeo está sendo bastante assistido. Nossa, é uma leitura ao mesmo tempo um estudo, né? Porque a gente está estudando, debatendo aqui o assunto relacionado ao livro Transição Planetária do Divaldo Franco, através do espírito do Manuel Filomeno de Miranda. E hoje, continuando, vai ser no capítulo 5. Mas antes disso, pede para o pessoal se inscrever, Vanessa. Aproveita. Se inscrevam e ativem o sininho ao lado do inscrever-se, porque assim você pode receber toda vez o aviso, toda vez que a gente estiver fazendo a leitura de um novo capítulo. E quem estiver chegando direto no vídeo 5, não viu os outros vídeos, aconselho a vocês a seguirem desde o primeiro, né, Vanessa? Desde a introdução, capítulo 1 para frente, agora capítulo 5 do livro Novas Experiências. Vamos continuar aqui então. E deixamos o link dessa playlist do livro Transição Planetária na descrição ou no primeiro comentário. Mas você também pode encontrá-la acessando no início do canal a palavra playlist. Aí você vai encontrar essa e muitas outras playlists de muitos outros assuntos. Vamos começar? Vamos começar então. Capítulo 5, Novas Experiências. Após algum tempo de repouso e de meditação, deixei-me inspirar pela oração, entregando-me ao Senhor da vida para o ministério que deveria exercer com os nobres espíritos que logo a mais visitariam a Terra. Um balsâmico bem-estar inundou-me dos sentimentos e não pude conter as lágrimas de alegria e de gratidão aos céus, por permitir-me aprender no trabalho com o exemplo dos mais abnegados. Às 18 horas, encontramos-nos e após uma oração pronunciada pelo Dr. Charles Wright, tomamos o veículo especial e nos conduziu à cidade de Sumatra, na Indonésia. O veículo especial podia ser muito bem traduzido como veículo espacial, né? Não deixa de ser uma viagem, né? Através do espaço, isso. Até porque estão entre dimensões diferentes, né? Só pra gente relembrar, eles estão indo da colônia espiritual em que esses espíritos habitavam, estão vindo para o planeta Terra, né? Ali para a região onde ocorreu o tsunami, para ajudar, prestar auxílio espiritual. Sim, e a cidade de Sumatra, na Indonésia, é considerado o quarto país mais populoso da Terra, que fora assolada, entre outras cidades, dos muitos países atingidos, onde deveriam instalar-nos com os demais grupos que nos anteciparam. A cidade tivera mais de 2/3 da área afetada pela inundação, que fala do tsunami, né, que aconteceu na Indonésia. Aliás, esse tsunami foi em 2004, Sim, isso mesmo. Corrigimos aqui, ano 2004. Nós havíamos falado um outro ano, então a gente está corrigindo agora para vocês. Isso. Igualmente considerado o país mais populoso dentre os muçulmanos, seu povo espalhado pelas inúmeras ilhas não podia imaginar a grandeza da calamitosa ocorrência, por falta de comunicação entre aqueles de origem vulcânica e outras de formação calcária. Alguns espíritos nobres acercaram-se da região no começo de dezembro, a fim de organizar as comunidades transitórias que receberem os que desencarnariam em aflição no terrível futuro evento sísmico. Aqui parece que eles já sabiam então, né, que ia acontecer, ou já teria acontecido? Parece que eles já estavam se preparando. Interessante, né? Normalmente, esses eventos, acidentes, tragédias que ocorrem em que ocorre o desencarne coletivo e que pode até ser avisado a médiuns encarnados aqui no planeta Terra, como foi para você, né? Sim, cheguei a sonhar com isso 2 semanas antes. É porque esse evento ele realmente já está, digamos assim, agendado na escala cósmica. Então os médiuns recebem esse comunicado porque é uma projeção no tempo mental do médium, né? Ele vai um pouquinho para o futuro, recebe essas visões e depois volta ao seu tempo presente, e isso fica como se fosse uma previsão, né? Uma espécie de registro daquilo. Isso ocorre muito em tragédias grandes de desencarne coletivo, porque já é algo agendado. Então, quem passa por isso, quem recebe
essas premonições, não deve de maneira alguma se sentir culpado, mas a ajuda que pode prestar é de oração, de enviar luz a essa situação, porque como nós vemos os espíritos elevados, eles vêm sim em socorro dos que ali estão, e com as nossas orações nós potencializamos essa ajuda. É muito útil sim esse pensamento positivo, mas de forma alguma o médium deve se sentir culpado por não poder resolver, não poder evitar uma tragédia desse porte e nenhuma outra, mesmo quando é algo mais pessoal, menor, familiar. O médium que recebe essa premonição não é culpado, ele apenas tem uma antena ali mental, cerebral, que possibilita ele fazer essa projeção no tempo e receber essa informação. Não é culpa dele, né? Eu tinha muito forte isso de premonição, entre meus 20 e 30 anos eu tinha muito forte isso. Então, teve uma outra situação até que eu sonhei que eu teria caído de moto e tinha morrido. Eu sempre levei muito a sério minhas premonições. Então eu lembro que 2 dias depois, nos 3 dias seguintes, eu comecei a andar, não que eu corria, mas comecei a andar bem devagar, com muita cautela. Realmente eu acabei escorregando e caindo com a moto 3 dias depois. Então provavelmente, de repente, se eu tivesse mais rápido, poderia ter acontecido uma fatalidade, né? E outra situação, quem que não se lembra, né? Uma banda muito famosa que teve no Brasil, dos Mamonas Assassinas, que o Júlio, ele, um dia antes, se eu não me engano, uns dias antes, ele sonhou que o avião caía. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, que ele fala: eu sonhei que o avião caía, não sei, bem assustado, e realmente aconteceu, né? Quem é Júlio? Júlio Rezac é o da banda Mamonas Assassinas. Ele era o tecladista da banda. Ele era o integrante Isso, da banda, integrante da banda. Que teve um sonho premonitório. Sim, ele sonhou que o avião ia cair e realmente caiu, e a banda inteira morreu, né? Na década de 90. E tem isso gravado, né? Isso, tem gravado. E tem vários casos assim, se for falar, tem inúmeros casos assim. Vamos continuar aqui então. Transcorrido algum tempo da viagem, chegamos à comunidade espiritual situada sobre a área tristemente atingida. Embora houvéssemos acompanhado alguns lances da tragédia em nossa colônia, de lá da colônia eles visualizaram a ocorrência do tsunami, da tragédia. Podíamos agora ver diretamente os danos causados pelas ondas imensas e as que se sucederam, destruindo tudo com a velocidade e a força ciclópica do terremoto, nas águas profundas do Oceano Índico, e logo depois as contínuas vibrações e seguidos choques destruidores. A força tempestuosa espalhara-se por toda a costa da Índia, Sri Lanka, Tailândia, Ilhas Phi, das Maldivas, de Bangladesh e de parte da África. Olha quantas áreas foram atingidas, né? Embora com efeitos menores que alcançaram outras regiões do referido oceano. Como resultado lastimável, ocorreram alterações da massa terrestre, no seu movimento, na inclinação do eixo, que, embora não registradas com facilidade pelos seus habitantes, foram detectadas por instrumentos sensíveis. Isso mesmo, na época, depois, mais detalhadamente, cientistas constataram mesmo que houve uma inclinação, após isso, uma leve inclinação no eixo terrestre. Tão forte que foi esse tsunami, esse terremoto. A primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas, enquanto as sucessivas carregavam de destroços de casas, barracos, reconstruções do tipo, árvores arrancadas e pedras, semearam o horror, arrasando as comunidades litorâneas. Ou seja, depois da primeira onda, que já matou de cara 150 mil pessoas, as outras foram morrendo porque iam vindo ondas menores com pedaços de madeira, vidro, tudo que tinha de direito de destroço ali, matou mais gente ainda, né? Por causa dos destroços. A psicosfera ambiental era muito densa, detonando todos os sinais inequívocos da tragédia de grande porte. Ouvimos o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos seres queridos. Assim como em relação aos desaparecidos, a perda de tudo, vagando como ondas humanas sem destinos. Ou seja, além da perda dos entes, ainda as perdas materiais, a vida inteira deles estava ali, né? Eles viviam do turismo, era um lugar muito bonito. Principalmente a parte da Tailândia, da Indonésia, onde foi atingido principalmente ali, era um lugar totalmente de turismo. Pessoas ficaram sem rumo, né? De imediato começaram a chegar as contribuições internacionais. Porém, os instintos agressivos dominavam grupos de exploradores, de vadios e criminosos que se aproveitaram da oportunidade para ampliar e rapinar o terror. Ou seja, vê-se ainda hoje, né, até para o momento atual que a gente vê, que naquela época muitas doações de vários países foram desviadas, né?
Muitas doações se perderam no caminho, as pessoas ainda conseguiam roubar esses dinheiros, né? Essas ajudas humanitárias. Tempestades vibratórias descarregavam energias densas sobre o rescaldo humano e geográfico, confrangendo-nos sobremaneira. Logo após encontrarmos o lugar com que deveríamos servir de suporte para as incursões no planeta, onde igualmente se alojavam outros grupos espirituais socorristas, nosso gentil condutor explicou-nos qual a tarefa que deveríamos desempenhar naqueles primeiros minutos, orientando-nos, mergulhando-nos na densa noite que se abatia sobre a região devastada. Os corpos em decomposição se amontoavam em toda parte, após a ligeira identificação dos familiares e a remoção de alguns para outros lugares, chamando-nos a atenção às fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados, que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave, e mantados aos despojos, estorcegavam, experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, desesperos efluentes da ignorância. Ou seja, mesmo desencarnados ainda não tinham ciência, viu? Ainda sentiam as dores do impacto, de repente, de algum destroço que o matou, a onda que o afogou, a dor do afogamento, ainda continuavam sentindo as sensações. Não percebiam, né, que estavam desencarnados. Foi tudo muito repentino, né? Sim. E às vezes pode acontecer isso, de os espíritos não se darem conta ainda de que estão desencarnados e continuarem com aquelas sensações físicas. Por isso, muito importante essa ajuda que o pessoal da colônia aí estava prestando. A gente recebe várias assim, né, Vanessa? Quando faz trabalho com a espiritualidade, a parte de psicografia e incorporação, já aconteceu, né, várias vezes de espíritos que não se tocaram, que tinham morridos, né? Ou alguns que, quando se tocam, ficam muito revoltados, né? Achando muito injusto o que aconteceu, por que aconteceu aquilo. Mas tudo isso é resultado da nossa mente, né? Nossa mente muito ligada à matéria, e a verdade é que ninguém se prepara, né? Ninguém gosta de falar sobre desencarne, quase ninguém gosta de falar sobre a outra vida, o outro mundo, com exceção aí dos irmãos que estudam o espiritismo, mas mesmo assim nós que estudamos, é importante pensar nisso, nesse preparo, porque nunca sabemos a hora, né? A atmosfera mental, a inclinação mental que estamos no momento desse desencarne será a mesma que estaremos após o desencarne. Uhum. Então nós não vamos mudar a inclinação mental apenas porque desencarnamos. Por isso, orar e vigiar é muito importante, 24 horas por dia. Sim, continuando aqui, ó, movimentavam-nos muitos encarnados em atividade de auxílio, apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana, inúmeros dos quais haviam chegado de outros países, especialistas nesse tipo de socorro, que se misturavam aos cavaleiros do além, e igualmente dedicados ao amor ao próximo. Dr. White caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados que me faziam recordar uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A barbúrdia era expressiva e o pugilato entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Disputam as energias dos recém-desencarnados, elucidou o respeitável médico. E isso a gente pode dar uma ligeira explicação, que é porque quando alguém desencarna por alguns momentos, né, algumas horas, alguns minutos, tem ali uma energia, um fluxo vital ali. Sim. E que alguns desencarnados já há mais tempo, pelo apego aqui ao planeta Terra, pelo apego ao material, eles sentem necessidade dessa energia, que eles não tendo mais o corpo físico, já estando desencarnado há mais tempo, não tem mais essa energia. Então pode acontecer sim, de eles chegarem a esses desencarnados para absorver esse fluxo vital. Por isso, né, novamente importante é esse trabalho de proteção desses espíritos mais elevados e de cada um, né, nós Sim. mesmos nos protegermos sempre com orações, sempre de novamente orar e vigiar. E com essa atitude, esses espíritos agride os espíritos em desespero, que mais se apavoram e tentam absorver as energias animais de que se nutrem,
iniciando um infeliz processo de vampirização, identificando-se com aquelas cujas existências foram de irresponsabilidade, ou que lhe permite a sintonia vibratória. Você falou da sintonia vibratória, né? Buscam exauri-los, e o que apressará a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões da desdita, onde os submeterão a sévidas e exploração mental de longo curso. Aqui fala vampirização, até tem o termo, né, que eles chamam de sugadores de energia, né? Espíritos sugadores de energia, nesse sentido, né? O espiritismo chama de vampiro. Isso, vampiros energéticos. Isso, vampiros energéticos, tá tentando lembrar a palavra, vampiros energéticos, isso mesmo. E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam os animais ferozes, com despojo das caças que acreditam pertencer-lhes. Não sei que cena para eles vendo tudo isso, né? E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas... desculpa, já li. Nosso compromisso de momento é afastá-los do local e tentar despertá-los para a sua realidade espiritual. Esse era o trabalho que eles tinham que fazer de momento, viu? Afastar esses espíritos dessas pessoas, né? O pessoal, né, os espíritos elevados, os espíritos mais lúcidos que vieram da colônia ajudar. E aproximando-nos a um sinal do médico, Abdul, que se encontrava com a hidromentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um ayat, um versículo, né, de uma das suras, que seria capítulos, suras quer dizer capítulos, do Corão, em tonalidade ritmada, qual faria um muslim, no sentido recitativo na torre da mesquita. Muslim são os muçulmanos, né? Então certo. Ele recitou aí versículos do Alcorão como faria realmente um muçulmano. Sim. Com vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras. E subitamente houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais com que despertando da alucinação. Como se estivesse saindo do transe, né, esses espíritos. Né? Neste momento, Ana aproximou-se carregando o archote que clareava o ambiente, erguido com o braço direito acima da cabeça e tomado de espanto, os vampiros e exploradores pararam a agressividade. Vampiros no sentido desses sugadores de energia. E tudo isso pelas palavras entoadas ali do Alcorão, né, do livro sagrado. As palavras dos livros sagrados, elas têm grande vibração, grande energia. Que independe da religião. Essas palavras, elas têm grande influência sobre o inconsciente coletivo. Né? São realmente palavras sagradas. A atmosfera aqui da Terra, os espíritos aqui da Terra, acabam sendo influenciadas por essas palavras recitadas com respeito, com fé. Um deles destacou-se com um semblante fecenino e cruel, gritando que nada tinha a temer e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Abdul, porém, mantendo-se irretocável, continuando a recitar o livro com respeito e serenidade, o que produziu um impacto muito grande na massa alucinada. Foi então que o Dr. White explicou-lhes a ocorrência que tivera lugar pouco antes, naquele dia 26, era ainda dezembro, a partir das 8 horas da manhã, e todos eles, escolhidos pela morte, necessitavam de justo repouso, assim como seus despojos deveriam ser cremados coletivamente, a fim de serem evitadas as epidemias que sucedem, após esses infaustos acontecimentos, recordando que já anunciavam algumas. E você sabe que esse poder das palavras sagradas, das orações, dos livros sagrados, das mentalizações, mantras, são tão grandes que isso atrai, né, ali as equipes de socorro. Nós, com essas palavras sagradas, estamos emitindo luz, um pedido de socorro que os espíritos elevados, os espíritos protetores ouvem, veem, tanto que uma vez me contaram em um estudo que os padres exorcistas, né, que faziam os exorcismos antigamente, eles recitavam ali palavras em latim, trechos da Bíblia, e o que fazia o exorcismo não era o padre sozinho, era toda uma equipe espiritual que vinha com o padre. Quanto mais forte era essa equipe, por elevação mental do padre,
por evolução moral, por fé, por realmente acreditar naquilo que estava fazendo, no auxílio, é que mais forte seria a capacidade desse chamado exorcismo, que o espiritismo chama de desobsessão, na verdade. Então, mesmo com os padres exorcistas, havia ali toda uma equipe espiritual como essa do socorro dessa colônia que desceu até a região do tsunami. E aí você vê o poder das palavras, né? Tem uma mensagem do dia que você fez, lembra? O poder das palavras? Sim, temos aí na nossa playlist de mensagens do dia. Poder da palavra, porque a palavra vem do pensamento, né? Tudo começa no pensamento. Ante o espanto natural que tomou conta dos desordeiros espirituais, o padre Marcos tomou das mãos que pareciam garras de um deles, o espírito que se debatia entre os fluidos materiais como resultado das ligações do perispírito, ainda não totalmente interrompidas, o que lhe proporcionava angústias inerráveis e o pavor pelo que experimentava decorrente do rude verdugo, que não resistiu ao gesto bondoso. Observando os vínculos que se alongavam até um dos cadáveres em deplorável estado de decomposição, o religioso com movimentos circulares no sentido oposto aos ponteiros do relógio trabalhou o chakra coronário, delineando espíritos que gemia e retorcia-se em agonias inerráveis, até que as cargas densas e pútridas que eram eliminadas e pouco foram diminuindo de volume, esgarçando-se até diluir-se totalmente. O chakra coronário é um vórtice de energia que tem nosso perispírito, nosso corpo, na coroa, na parte de cima da cabeça. E as filosofias orientais, né, nos ensinam que temos vários chakras, vários vórtices de energias no nosso perispírito, no nosso corpo astral. E os tratamentos energéticos, seja aí dos desencarnados como nós encarnados, é por meio desses chakras que eles penetram e fazem a cura nos nossos vários corpos. O reiki é nos chakras, né, que é utilizado, né? É, um dos tratamentos energéticos desse tipo é o reiki. Sim. Vi então o desencarnado cambalear e desfalecer. Ajudado por Yvon, o benfeitor retirou-se do magote, colocando-se a regular distância, em sono agitado, dando prosseguimento com outro infeliz. O agitador que ameaçava Abdul disparou em velocidade, abandonando o grupo, enquanto o servidor do bem continuava clamando a paz, ao respeito das vítimas, compaixão e misericórdia preconizando pelos livros sagrados. Aquele ser acabou se afastando rapidamente dali, né? A energia estava muito forte para ele e ele não queria. Na verdade, ele não queria mudar, né? Então, ali ele acabou se afastando daquele momento. Só ficou mesmo ali os espíritos que precisavam da ajuda, do socorro, e aqueles que estavam ali para ajudar. Aqueles que estavam para vampirizar, atrapalhar, eles foram espantados por essa luz, né? Por essa luz positiva. Ato contínuo, embora prosseguisse a agressão de alguns mais rebeldes, seguimos a atitude do padre Marcos e procuramos atender alguns sofredores em comovedora aflição, que se libertavam das mãos perversas que os exploravam, trabalhando-lhes as fixações perispirituais, de modo a atenuar-lhes os sofrimentos acerbos. À medida que eram diminuídas as ligações com os cadáveres, a quem se encontravam imantados, experimentava o topor da desencarnação, entrando em sono agitado, típico de últimas imagens captadas antes da morte física. O que eles estavam fazendo também? Eles estavam terminando de fazer o desligamento do perispírito, né, do espírito da pessoa, ao corpo físico. Por isso que, igual a Vanessa falou, ficava desse fluido vital que esses sugadores de energia estavam ali, né? Como ainda o espírito estava ligado ao corpo, continuaram fazendo, sugando, né, o resto de fluido vital que ele estava. E eles foram fazer esse trabalho de continuar a fazer o desligamento total, né, do espírito e do corpo. Colocados um pouco distante da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, grupos de padioleiros se dedicavam a transferi-los para a nossa comunidade espiritual temporária, conduzindo-os silenciosamente. Enquanto ocorria a atividade, Abdul falava diretamente com alguns obsessores ou zombeteiros, que se encontravam presentes, explicando-lhes o sentido da vida, as leis que regem o universo, naturalmente incluindo o sombrio mundo em que se agitavam, tentando manter o mesmo comportamento vivenciado na Terra. Tratava-se da necessidade de transformação moral para melhor.
a fim de poderem viver realmente libertados da névoa que lhes entorpecia a inteligência e alucinava os sentimentos. Conhecedor da alma humana, o hábil esclarecedor não se intimidava entre as ameaças de alguns seres hediondos que ali deles exerceriam, assim como de todos nós, gritando epítetos vulgares e aberrantes, ameaçando-nos de combate em defesa dos seus interesses. Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente nosso mister, diminuindo o número daqueles que já se mantinham fixados nos corpos danificados, desejando reerguê-los, retorná-los para prosseguirem na caminhada humana. Dando-se conta da impossibilidade, caindo à realidade que não desejavam aceitar, perdiam completamente a lucidez e atiravam-se de encontro ao solo uns contra os outros, revoltados em prantos de agonia, impedindo qualquer ajuda da nossa parte. Eles acabaram não se deixando ser ajudados, né? Era natural, portanto, que houvesse um ponto de contato que nos facilitasse a execução do mister que nos dedicávamos. Não existe violências na lei de amor, sendo necessária qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam a quem predispõe a ajudá-los. Eis porque não poucas vezes o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os desmentados pelo prazer e os aficionados à crueldade. Olha só, né? A frase, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia. Então muitas vezes nós reclamamos dos sofrimentos, mas ainda nesse mundo de expiação e prova, enquanto estivermos aí nessa energia, o sofrimento muitas vezes é o que nos faz pedir ajuda, voltar um pensamento ao alto, ser humilde. Então, por enquanto, o sofrimento ainda serve como escola, né? Sim. E esse mistério aí, como fala, né? O mistério que eles têm de ajuda era nisso, né? De, mesmo com esse sofrimento todo que estava servindo como escola para esses espíritos, a luz divina não os desamparava. Não é porque a gente aprende através do sofrimento que a gente está sozinho aprendendo. Temos sempre ajuda, temos sempre a luz para quando decidirmos, né, nos voltar para o bem, aprender mesmo através de buscar o conhecimento e se melhorar, essa ajuda está aí para todos. Isso mesmo. Momentos houve de agitação, porque alguns dos exploradores de energia recusavam ceder as suas vítimas ao nosso apoio, altercando e apresentando-se em condições próprias para um pugilato físico, distante de qualquer método de equilíbrio. Dr. White, porém, comunicava-se mentalmente conosco, estimulando-nos ao prosseguimento. Legal, a comunicação totalmente mental, hein? Telepatia. Aproveitando-se da indecisão de alguns verdugos, veiculando-nos a Jesus no seu ministério de amor, junto aos obsediados a quem socorrera, usando da sua autoridade, deste modo continuamos. A patética da gritaria em frene da desolação em volta comovia-nos. No entanto, não podíamos deslocar mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Atendendo a uma mulher esvairada que segurava uma criança também lacrimosa e inconsolável, percebi a alucinação defluente do momento que se desejou salvar com a filhinha de poucos anos de idade, buscando a parte superior da casa em que viviam, e a onda arrancando-a dos alicerces, despedaçando-a, esmagando-a contra os destroços, ambos os corpos. Pessoas, tanto a mulher como a filhinha que ela tentou salvar, estava ali na casa ainda, como se tivesse acontecido ainda no momento, com o filho dela nos braços, sofrendo ali, né? Ela não parava de gritar, suplicando socorro, acreditando-se como realmente se encontrava perseguida por seres demoníacos que desejavam submeter. Ela estava assustada por aqueles espíritos, né, que estavam ali, sugadores de energia. Tocando-lhes a fronte espiritual, emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, percebi que me captava o pensamento, e porque estivesse estimulada pela fé religiosa, pôde perceber-me em seu auxílio a filhinha, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada, embora ainda vinculada ao corpo reduzido a frangalhos. A pequenina encontrava-se livre da injunção perispiritual da matéria, e logo acerenou-se ao receber as vibrações que exteriorizavam
distantes do servidor em sua direção. Yvonne veio em meu socorro e começamos a concentrar a nossa atenção nos laços em que se mantinham presas ao veículo carnal sem qualquer utilidade naquele momento. Algum tempo depois, após conseguirmos esgarçar as ataduras energéticas entre o espírito e a matéria, por fim acalmou-se, deixando-se conduzir, enquanto chorava comovedoramente, lamentando o acontecimento da desencarnação de que se dava conta. Daí ela se deu conta da desencarnação. Sim, então aí eles narram como foi o socorro Sim. a uma mãe com a filhinha no braço, já em espírito, porque elas já haviam desencarnado, mas a mente delas pararam ali, naquele momento em que elas estavam no telhado, procurando abrigo das ondas, mas mesmo assim foram atingidas pelas ondas, desencarnaram, mas energeticamente em espírito elas continuaram ali pedindo socorro. E aí que vieram esses irmãos da colônia, né? O Yvonne Costa, Manuel Filomeno, para resgatá-las. E é bastante interessante, né, que a gente vê que esse auxílio que esses irmãos espirituais fazem é um auxílio mesmo de descer até ali o sofrimento, Sim. até esse momento de sofrimento na Terra, até os irmãos menores que estão ali necessitados. E essas figuras, quando encarnadas, foram figuras proeminentes no Espiritismo, né? Sim. Isso me lembra o que o palestrante Hélio Couto fala em uma de suas palestras, que nesses momentos de socorro, carregando macas, né? Macas astrais, Sim. espirituais, estão ali como voluntários pessoas que foram grandes personalidades aqui na Terra, até mesmo cientistas, né? Olha. Que trabalhavam aí em laboratórios, com invenções, tendo prestígio como encarnado. Desencarnados se apresentam sim como voluntários para esses resgates, até carregando simples macas, humildemente prestando o socorro a esses irmãos que acabam de desencarnar, que necessitam de ajuda. Continuando, buscamos falar-lhes da imortalidade através do pensamento que ela captava, que se refere à mãe e à filhinha, apresentando-lhe a filhinha de quem deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra e preparando-se para auxiliar os demais familiares, que se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, muitos necessitariam da sua cooperação para poder continuar no processo de recuperação nos dias por vindouros. Convidado à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-se-lhes mais forte e elas acendeu e acalmar-se. Conseguiu locomover-se, embora com alguma dificuldade, abraçando a criancinha que adormecera no seu regaço. E a conduzimos a um grupo de auxiliares especiais, que a partir daquele momento se descarregariam das providências compatíveis com o seu estado. Ainda não veríamos tudo o que a natureza humana é capaz enquanto lhe predominavam as forças brutais do primarismo. Estávamos absortos do atendimento daquela mole sofrida, quando alguns indivíduos ainda reencarnados começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. Trata-se de assaltantes de cadáveres, informou-nos o Sr. Dr. White. Esses estavam encarnados. Aqui fala ainda reencarnados. São pessoas vivas. Sim. Que não faleceram com essa tragédia e iam lá saquear né, os falecidos. Embora as autoridades... informou-nos o Dr. White que estão vasculhando em busca de qualquer coisa de valor, considerando-se que a morte surpreendeu no momento de atividade normal sem aviso prévio. Estão lá para recolher joias, dinheiro. Até porque os encarnados lá também estavam numa situação desesperadora, né? Sim. Não nos cabe aqui julgar os irmãos. Pessoas que jamais fariam isso em outras situações. Nesse momento desesperador, teve que procurar recursos como podiam, né? Sim. Então, mesmo naquele cenário ali devastador, muitos corpos, eles iam ali procurar coisas que os mantivessem, né? Alguns pelo lucro, mas muitos pelos desesperos, sim. Infelizmente vemos assim, né? Quando um tempo atrás aconteceu não lembro
que foi exatamente que aconteceu, por exemplo, no Sul, mas eu lembro que as doações que iam para lá não começaram a encontrar depois vendendo as doações. Tem esse Então, outro lado também, né? Sim, infelizmente tem essas coisas, né? As pessoas não aproveitam em momentos de catástrofe, de momentos que mexem assim, com a humanidade, né? Com uma nação, um povo. Muitos aproveitam para tirar proveitos, né? Embora as autoridades estejam tentando pôr a ordem no caos, os infelizes aproveitadores recorrem a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar com a desdita dos outros. Removendo os cadáveres em putrefação, não receio contaminação de alguma natureza e suporta os odores terríveis dominados pelo álcool que antes ingerem e pela ambição desmedida do amelhar algo para os prazeres degradantes. Continuemos sem prestar-lhes atenção, desde que estamos em campos vibratórios muito diferentes. Esses encarnados eram pessoas infelizes também, né? Sim. Pode ver que estavam embriagados pelo álcool e iam ali tentar saquear algo para manter essa embriaguez, né? Sim. Também. E então tudo muito triste, na verdade muito triste. É um cenário muito infeliz, né? De qualquer forma, eram todas pessoas necessitadas de ajuda, encarnados ou desencarnados, alguns aceitando ajuda, alguns não, querendo permanecer ali naquele estado e ainda tentar tirar alguma vantagem. Sim. Né? E assim encerra o capítulo 5 e continuaremos no capítulo 6, que será o Serviço de Iluminação. A continuação da leitura e estudo do livro Transição Planetária do Divaldo Franco. Eu com a Vanessa, agradeço vocês que estão aqui inscritos. Aproveite, vão se inscrevendo, né, Vanessa, no canal aqui. Quem assistiu aí, gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e inscreva-se também no canal Ufologia e Mistérios, que eu também faço parte lá. Vamos deixar depois no link aqui na descrição para vocês. Quer fazer umas considerações finais aí, Vanessa? Fica à vontade. Quero agradecer a todos que nos acompanham aqui, aprendendo juntos com a gente, porque também estamos, né, nesse caminho do aprendizado e não tem como, né, não elevar um pensamento de gratidão. Sim. Depois da gente ouvir e ler esse relato de tanto socorro. Sim. Dos irmãos da colônia. Especialmente esse relato comovente da mãe com a criancinha, né? Que eles foram lá, conseguiram resgatar, ela entendeu que precisava desse socorro, a criança adormeceu, puderam ir para uma colônia, um hospital espiritual, continuar esse auxílio. A gente vê como é importante, né? Esse trabalho todo desses irmãos, então não tem como a gente também não elevar um pensamento de gratidão a toda essa luz que sempre nos acompanha. Isso, muito obrigado, gratidão e até o próximo vídeo.